favor, seu nome completo? Denilson Duarte Muri. Brasileiro, seu estado civil, seu Denilson? Brasileiro, solteiro. Solteiro. Profissão? Agora eu sou administrador. Administrador. O seu endereço, por gentileza? Rua C, sem número, condomínio Alto do Angelim 1, bloco 7, apartamento 304. Angelim? Isso. Angelim, São Luís Maranhão, né? Isso. O senhor tem algum interesse nesse processo? Não, em teoria não. O senhor promete dizer a verdade do que lhe for perguntado? Sim. E naturalmente, se o senhor souber? Claro. O senhor fica advertido das penas de falso testemunho. O senhor sabe o que significa dizer isso? Não, certo. Não sei. Muito simples. Se o senhor mentir e descobrirmos que o senhor mentiu, o senhor poderá ser processado criminalmente. Perfeito. Está claro isso, senhor? Sim, claro. Então tá bom. O senhor comprou seu apartamento da dimensão? Não. Não? Tá. O senhor conheceu o seu Edgar em que circunstâncias? Eu estava prestes a ser nomeado na EBC, Empresa Brasil de Comunicação. É uma empresa pública federal onde ele trabalha. Sim. Aí, em teoria, o concurso que eu fiz era de âmbito nacional, mas como eu já estava próximo de ser nomeado, aí eu já estava me aproximando do órgão para ter algumas tratativas para que eu pudesse ficar aqui. Isso aí. E ele foi uma pessoa que me auxiliou bastante. Lá no órgão? No órgão, até pelo fato dele ter vindo de outras regionais e tal. Entendi. E o senhor chegou a tomar posse? Sim. Eu saí agora em dezembro no PDV, no Plano de Demissão Voluntária. Tá certo. E na época ele estava vindo de outros estados e o senhor deu alguma dica para ele para comprar imóvel aqui? Sim, porque eu também tinha esse interesse de comprar um imóvel, que eu até comprei também nesse período, não foi por ele e tal. Mas como a gente chegou a conversar, a ficar bem próximo, aí ele falou a respeito desse interesse e eu morava na Raposa. Então, por isso que eu falei, não, eu moro naquela região e tal. Aí que teve mais essa proximidade. Tá. E o que é que ele comentou com o senhor na época, se você recorda? Na época ele estava à procura de um local para morar. Ele morava de aluguel e tal, mas como já estava aqui no órgão, ele queria um lugar para morar. Estava à procura. Certo. E o senhor deu alguma dica, ou o senhor o ajudou, foi com ele a algum lugar, alguma coisa assim? Não, eu não fui com ele e tal. Eu falei que eu conhecia, porque eu passava na frente e tal. Conhecia o condomínio, que ele falou, poxa, eu estou pensando em comprar o que fica naquela região e tal. Pelo fato dele saber que eu era, aí ele perguntou, mas eu não conhecia nada do condomínio e tal, só passava mesmo. E tinha um certo interesse também, não nesse, só de adquirir um também, que a gente conversava. E o senhor chegou a conhecer, ou ele falou desse corretor, Rogério? Não cheguei a conhecer, ele simplesmente conversou comigo isso. Encontrei uma pessoa e tal, que já estava tendo as tratativas, mas eu nunca tive contato com a pessoa. A gente já chegou, por exemplo, a procurar pela internet e tal, mas conhecer de fato a pessoa não. Você chegou a procurar o que pela internet? Imóveis, valores. Isso. O senhor chegou a visitar o site desse corretor, o site da Dimensão Engenharia, ou coisa que vale? Não. Na época, que eu estava com ele, foi no OLX, a gente olhava em vários sites e tal, mas especificamente do corretor, não recordo assim especificamente, desse corretor, nós olhamos vários e tal. E me diga uma coisa, ele quando fechou o negócio, ele comunicou para o senhor que estava fechando o negócio? Não falou assim, porque, por exemplo, na EBC, como todo mundo trabalhava e todo mundo tinha essa intenção, como ele é bem comunicativo com todos os funcionários, todo mundo estava com ele nesse processo, nessa dificuldade e tal, de indicando. Então ele falou assim, que fechou, que fez um empréstimo e tal, a gente tinha ciência disso. Sim. E depois comunicou que deu tudo errado? Não, comunicou que todo mundo ficou até bem assim, com a situação dele, delicada, porque, poxa, fez um empréstimo, fica pagando, não teve a casa, depois teve que ir atrás de um outro imóvel. Sim. Foi até uma certa situação que, por exemplo, como eu também estava procurando, poderia acontecer comigo de boa, entendeu? Entendi. E ele chegou a comentar se foi a dimensão, chegou a procurar a dimensão, alguém sugeriu que ele procurasse a dimensão de engenharia? Não, ele fez referência assim a isso, que foi na dimensão, eu acredito que sim. Na obra e tal, nunca fui e tal, mas ele falava de como é que estava, até os planos, poxa, eu quero depois fazer em cima, fazer piscina e tal. E depois que deu tudo errado?
Ele chegou a comentar Demais. as providências que ele estava tomando? Não, ele só falou que entraria judicialmente e tal, porque ele foi na dimensão, depois o cara sumiu. Essa tratativa a gente tinha muito lá no serviço, porque eu era do administrativo, ele era mais da parte técnica, mas ele auxiliava muito no administrativo. Entendi. Doutora, perguntas? Só uma pergunta. Tu te recorda se ele chegou a comentar contigo porque ele estava prestes a receber a casa, se ele inclusive já estava de mudança preparada para se mudar para o imóvel? Não, a gente já estava naquela expectativa dele de receber a casa. Ele falou, poxa, já vou lá, já para entregar a chave, e a intenção que já era de mudar, que já estava até com a tratativa com a pessoa onde ele morava, de cancelar o contrato de aluguel no apartamento, já estava essa tratativa. Ele, poxa, eu vou viajar, vou mudar e tal. Isso a gente era bem próximo e tal, e que era um desejo muito grande dele de fazer isso o quanto antes. Então a gente conversava bastante em relação a isso. Sem perguntas. Sem mais. Ajudar aqui o seu colega, doutor Felipe. O senhor tem perguntas? Excelência, sem perguntas. Doutor Wilson, o senhor tem perguntas? Sem perguntas, Excelência.